Hello, amigos! Como eu venci o medo de engravidar pela segunda vez? Sim, vou contar tudo aqui pra vocês de como que foi esse processo. Bom, depois que eu tive minha primeira gestação, onde eu já deixei o vídeo aí, o que aconteceu, por que meu neném nasceu morto, então vai lá assistir que você vai entender um pouco sobre esse vídeo. Então, depois que aconteceu tudo isso, passei na médica, passei em consultas e a médica me aconselhou: Mari, olha, o prazo é de 2 a 1 ano para o seu corpo dar uma recuperada, né? Só que eu até então não tava com vontade de engravidar e nem um pouco afim por conta do medo de acontecer algo como na primeira gravidez. E nisso eu deixei nas mãos de Deus. Olha que doido, essa médica que me atendeu era um amor de pessoa e ela falou assim: vamos colocar o seu Epranon? Pra quem não sabe, o Epranon é um pra você não engravidar, né? Que você coloca aqui no braço e ele dura de cerca de 3 anos. E aí eu marquei o agendamento pra passar e colocar, né, esse Epranon. Porém, no dia que era pra mim colocar, a médica, né, manda uma mensagem pelo posto falando que estava meio mal e que não ia ter atendimento naquele dia pra gente tá remarcando. Eu já não estava muito afim de colocar. E aí foi só um gatilho pra eu simplesmente falar: cara, deixa pra lá, não vou colocar. E foi isso que aconteceu, deixei pra lá, não coloquei. E nisso eu já havia alguns meses que eu tinha tido meu primeiro filho, né? E até então eu falei: não vou tomar nada, vou deixar literalmente nas mãos de Deus. Porém, eu não estava afim de engravidar. Passou um tempo. Quando deu 1 ano, assim, da minha primeira gravidez, eu já fiquei assim: caraca, já fez 1 ano, né? Que coisa. Nisso, eu fui para eventos de igreja, me aconselhei com pessoas, fui vivendo a vida e recebi algumas profecias de que Deus ia fazer algo novo sobre o meu ventre, sobre minha vida. E foi o que aconteceu. Com 1 ano, praticamente 1 ano certinho, que eu tinha, né, engravidado e que eu tinha tido parto, tudo bonitinho, né, meu filho, né, teve o processo, eu engravidei novamente. Eu descobri que eu estava grávida no dia 10 de abril, um dia depois do meu aniversário, porque, pra quem não sabe, eu faço aniversário dia 9 de abril. E no dia 10 de abril eu descobri que eu estava grávida. Gente, que presente que Deus me deu, né? Foi assim um dia incrível, mas com muito medo, porque eu estava com medo de engravidar novamente. Eu estava com medo de gerar uma vida e acontecer algo no meio do caminho de errado. Então, sempre quando eu orava e falava: Deus, se um dia eu puder ter um filho novamente, não faça nada com ele, porque meu filho não tem culpa e eu quero um filho perfeito. Eu quero um filho como qualquer outra mãe tem, sabe? Um filho que possa brincar, um filho que possa sorrir, um filho que possa correr, que possa andar, que possa ser saudável. Eu quero um filho saudável. É isso que eu te peço. Uma criança saudável, uma criança inteligente. E eu fazer essas orações, sabe? Por conta do meu medo, eu ficava ansiosa e eu ficava afobada e pensando que algo ruim podia acontecer com a minha segunda gestação. Então, quando eu engravidei pela segunda vez, eu comecei a chorar, desabei de choro um dia por conta do medo, porque eu falei assim: cara, e se acontecer tudo de novo, eu não quero sofrer, eu não quero passar por uma gravidez e não ter meu filho de novo, enfim. Então, foi um choque de realidade. E é incrível porque eu tô compartilhando isso com vocês para vocês verem que a vida real é muito mais embaixo do que a gente imagina. Normalmente as pessoas no YouTube, ou no Instagram, ou no Face, enfim, nas redes sociais, mostram só o lado perfeito da vida. E a vida não tem só o lado perfeito. A vida tem as suas imperfeições também, que faz parte. Só que, infelizmente, os influencers, né, não tem esse choque de realidade de mostrar a verdade. Só mostra o que é bom, o que é gostoso, o que é legal, o que tá na mídia, e o que é ruim, os medos, a ansiedade, as coisas que acontecem de ruim, né, que é normal acontecer coisas ruins na vida de um ser humano.
As pessoas, infelizmente, não mostram isso. Enfim, mas cada um é cada um. E eu engravidei, eu fiquei com muito medo, mas eu falei assim, cara, se Deus me permitiu engravidar, Ele usou pessoas pra falar comigo, Ele vai cuidar, sabe? Ele vai cuidar. Então eu falei, cara, eu vou tirar o controle da minha mão e vou dar o controle na mão de Deus. Sabe quando você tá jogando lá o videogame? Tá, você tá dominando tudo, você tá levando o boneco pra um lado, o boneco pro outro e dá uns tiros ali. É a mesma coisa, coloca o controle na mão de Deus, que Deus vai guiar a tua vida, que Deus vai controlar os seus passos, que Deus vai fazer o que Ele precisa fazer em tua vida. E pode ter certeza que Deus sabe o que é melhor pra você e sabe o que é melhor pra mim. Deus, Ele não faz algo que Ele, vou fazer só por fazer. Não, Ele faz algo com propósito. Sempre que Deus vai fazer algo, é com propósito. Ele trabalha com propósito. E isso que é mais lindo, sabe? Então, aquele medo, aquela ansiedade que eu tava, aquela afobação, eu entreguei nas mãos de Deus. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu consegui ter uma gestação saudável, tranquila. Uma gestação onde foi leve, foi gostosa de se viver. Claro que em momentos eu tive medo por conta da minha primeira gestação, porque é inevitável, entendeu? Você evitar um tipo de sentimento, é inevitável, acontece, você tem receio, você fica com frio na barriga, acontece isso, mas eu não estava deixando aquilo me dominar, entendeu? Então você que já perdeu um filho, que quer engravidar novamente, não deixe o medo dominar você, entrega na mão de Deus e Deus vai fazer acontecer. É isso que você precisa entender. E eu tava com medo, eu lembro quando eu fui fazer minha morfológica, eu estava com medo do médico virar pra mim e falar assim, seu filho não tem isso, não tem aquilo. E graças a Deus, quando eu fui fazer minha morfológica, meu filho era perfeito. Eu olhei aquela ultrassom, meu filho assim, ó, cubiquinho, tão lindo. Vou ver se eu consigo deixar a imagem aqui. Foi assim, uma coisa tão linda. E olha esse menino aqui, que perfeito. Eu tava com medo do quê? De viver isso aqui? Então assim, não tenha medo, não tenha pressa. Vai acontecer no tempo de Deus, que é perfeito. E o tempo dele é maravilhoso, sabe? E é isso que eu quero compartilhar com você, que tá tentando engravidar e talvez não consegue, talvez está com essa barreira do medo. Tenha calma, entregue o controle na mão de Deus e Ele fará as demais coisas. E lembre-se, toda vez que você sentir medo de gerar uma vida, de gerar o teu milagre, lembre-se que, olha, meu filho aqui, ele nasceu perfeito e você vai ter o seu filho também. Ora para isso, faça orações todos os dias, porque Deus, olha esse menino, porque Deus, Ele tem que estar no controle da sua vida para que as coisas e o propósito dele aconteça da maneira correta. E é isso, galera, o vídeo de hoje. Deixa o teu like, comenta aí, se inscreve no meu canal e compartilha aí. Fala, Theo, beijo! Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa.